Quer saber um pouco sobre esse profeta magnífico, com suas profecias que ocorreram antes de Cristo? Venha comigo que eu vou falar um pouco para vocês do profeta Isaías, sobre o profeta Isaías e suas profecias que se cumpriram e se cumprem até os dias de hoje. Pois bem, Isaías é um livro bíblico, né? É um livro bíblico da Bíblia cristã que ele conta a história do seu autor, que é o profeta, o próprio profeta que vivenciou tudo. Então, gente, antes de tudo, muito obrigada a vocês que vêm participar dessa live. Hoje nós vamos falar sobre uma figura notável do Antigo Testamento e um livro profético impactante que ocorreu mais ou menos no século, foi antes de Cristo, mais ou menos lá pelo século 8 por aí. Então, naquela época, ele vivia em Judá. Ele profetizou no reino de Judá em um período, o que ocorre hoje já ocorreu antes, são ciclos que se repetem. Então, era uma época de muita agitação política e ameaças estrangeiras. Então, quais eram as ameaças de Judá naquela época, né? Nós vivemos no Brasil, graças a Deus, o Brasil tinha sido tranquilo até esses dias. Vamos ver de hoje em diante o que vai acontecer. Mas aqui é bem tranquilo, graças a Deus. E então, assim, lá pelo Oriente tem muitas guerras. E quais eram as ameaças estrangeiras de Judá antes de Cristo? Olha, a Síria era a maior e mais iminente ameaça, porque ele era um império que estava em ascensão na região. Então eles conquistaram o reino de Israel, despechou as 10 tribos. Então eles advertiram que Judá também ia ser atravessada, né? Então se não se arrependesse, voltasse para Deus, eles iriam derrotar Judá. Então nessa época Isaías estava lá fazendo as profecias dele, onde Judá estava fortemente ameaçada. O Egito também era outra potência que influenciava e influencia até hoje a estabilidade de Judá. Algumas vezes Judá buscou alianças com o Egito para se proteger contra a Síria, porque apesar das advertências que Isaías estava sempre falando com os reis o que deveria fazer, Isaías recebia a revelação de Deus e ia lá e falava com os reis, mas eles preferiam confiar no homem, né, no império vizinho. Então aquela coisa de que o inimigo dele será meu amigo, então isso mais ou menos baseado nisso. Outra coisa eram os filisteus. Os filisteus, eles eram um povo que habitava a região costeira ali próxima a Judá. Então eles representavam uma ameaça constante, que eles estavam envolvidos sempre em conflito. E as nações vizinhas também, que além das ameaças prominentes, ela estava cercada por nações vizinhas, parece que Moab é um pouco famosa, Edom, que eles eram hostis, desafiavam a segurança. Na verdade, hoje nós vivemos tempos de paz. Aquele povo daquela época era um povo que guerreava muito, eles eram muito violentos, né? Tudo deles era na base da violência, eles lutavam, era ao fio da espada. Então Judá era muito ameaçada na época que Isaías estava lá pregando o evangelho, pregando o reino de Deus. Então Isaías, ele desempenhou um papel vital, que é de vida, né, ao transmitir as mensagens de Deus ao povo da sua época, porque aquelas mensagens, elas perduraram através dos séculos. O livro de Isaías, ele é um livro que quando você pega e lê, se você lê ele, você não entende nada, porque ele fala muito por parábolas. Mas quando você lê a Bíblia, você começa a ler Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, e você vai indo até terminar, você vê que no decorrer da Bíblia toda, as profecias de Isaías, do que passou depois e o que ele falava de antes, tudo ocorreu. Tiveram outros profetas, não foi só Isaías, mas esses profetas eu vou falar de acordo que for chegando a semana de ler o livro deles, eu vou falar para vocês. Assim como o profeta Isaías falava por parábolas e as pessoas não entendiam, só quando Deus abria os olhos do entendimento é que eles conseguiam entender o que Isaías estava falando. Eu vou falar isso para vocês, gente, eu vou vir aqui trazer. Não vou citar nomes agora porque hoje é o dia do livro de Isaías. Então, o livro que leva o nome dele é assim, uma coleção, né, das visões proféticas dele. E também ele é dividido em partes, tá?
ele é repleto de promessas de redenção, de esperança, junto com aviso de julgamento divino. Então ele é conhecido, o Isaías é muito conhecido pelas visões messiânicas que anteciparam a vida messiânicas, é do Messias, que é de Cristo, que é frequentemente citado no contexto do cristianismo. Eles pregavam muito a vinda do Messias naquela época. Então assim, mas ele é dividido em quantas partes? Eu tenho aqui minha Bíblia pequenininha. Essa Bíblia aqui já é mais nova porque as outras foram acabando de tanto ler e rabiscar, então já acabou. Tem essa aqui. Essa Bíblia não tem muitas marcações porque ela é bem novinha, mas olha, a primeira parte ela vai do 1 ao 39, que ele é dividido, assim, ele é marcado porque essa sessão ela pode chamar o primeiro Isaías, porque ela contém uma mistura de oráculos, de juízo, de mensagem de redenção. Ele concentra em chamados ao arrependimento, promessas de redenção. As profecias, elas tratam dos eventos da época. Ela inclui também essas ameaças estrangeiras, né? Ela inclui a invasão da Síria e a queda de Samaria. O que ele fez? Ele foi lá e profetizou. E também ele envolve questões de justiça social, que é a parte de natureza histórica e que inclui os eventos que aconteceram em Judá e em outras nações ali por perto. Já a segunda parte, ele vai de 40 a 55. A segunda parte do livro de Isaías, porque ele é chamado de Deutero-Isaías. Por que Deutero-Isaías? Por conta das mensagens de consolo e esperança. Os capítulos 40 e 48 e 49 e 55, eles contêm profecias messiânicas que destacam a vinda do servo sofredor, cujas palavras são frequentemente associadas a Jesus Cristo no contexto do cristianismo, que é o Messias. Então essa é a segunda parte, que é Deutero-Isaías. Outra parte também, a terceira parte, ela é chamada de Trito-Isaías também. Porque a terceira parte do livro ela é chamada de Trito-Isaías porque ela destaca e aborda a variedade de temas, incluindo a restauração de Israel, a importância da observância religiosa e a promessa de um novo céu e nova terra. Isaías 66, que é o último capítulo, ele inclui uma visão das bênçãos futuras, as bênçãos do futuro para aqueles que servem a Deus. Então também, aqui esse livro fala do que eles lá estão vivendo agora, que é as guerras, né? Aqui colocaram que vamos orar pela Palestina. Vamos orar pela Palestina, sim, e já estamos orando. E vamos orar por todos eles e por nós também. Primeiro vamos orar por nós e para Deus nos colocar de pé, e vamos orar por todos eles, porque temos que apresentar todo ser vivo na mão de Deus. Temos que apresentar para Deus, pedir para Deus abençoar. Então a divisão, gente, ela é baseada nas diferenças do estilo literário, do contexto, do tom das mensagens e do que ocorria também ali no momento. Essa questão do cântico do servo sofredor, ela é muito marcada também, porque fala, né, que ele iria sofrer pelos pecados do povo e que no meio desse sofrimento ele traria a redenção. Essas passagens, elas são significativas no meio cristão. De quem que ele falava? De Cristo. Isaías também, ele enfatizou fortemente a justiça social e a importância de cuidar dos necessitados, né? Devemos ser gratos e devemos ser caridosos, ajudar uns aos outros, ajudar os necessitados. Uma mensagem que continua relevante até hoje é que ele falou que as pessoas, ao fazer o que é certo, ao praticarem a justiça, também buscam a paz. Então, pratica a justiça, faz o que é certo e busquem a paz. Então, à medida que a gente vai lendo o livro de Isaías, a gente pode perceber que as mensagens, elas ressoam como questões contemporâneas de justiça, esperança e redenção. Ele foi uma figura inspiradora, porque as palavras desafiavam e confrontavam as pessoas em todo o mundo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não entendiam isso que eu estou dizendo. Ele fala por parábola e a pessoa não entende, e daí dá aquela dúvida. Deus não abriu o entendimento da pessoa. Então, é assim. À medida que encerramos a nossa conversa, já falei um pouco demais desse livro, eu quero lembrar todos nós, que assim, a profundidade da palavra de Deus em cada livro bíblico, cada livro destaca a palavra de Deus, que aqui nós podemos ter refúgio, podemos ter consolo, podemos ter libertação, tá tudo aqui na Bíblia, gente.
Olha, se você pode ser o que você for, o que você quiser. Você pode ser um estudante da Bíblia, você pode ser um cristão, um evangélico, um religioso, super dedicado, ou simplesmente uma pessoa que é curioso. As mensagens de Isaías, ele vai tocar a sua vida. Então, leia a Bíblia. Pega um livro bíblico e leia, principalmente o livro de Isaías. Estamos no momento praticamente correto para isso, que é o momento que boa parte já está em guerra, né? Então, ele também continua a tocar nossas vidas com a promessa de redenção e amor divino, que é o amor que Deus tem por nós. Então, vamos levar adiante o espírito de Isaías. Vamos buscar a justiça, vamos promover a paz e confiar em Deus, não importa os desafios. As palavras de Deus têm que ser em primeiro lugar. Ela é uma fonte de eterna luz e esperança. Por isso que ao levantar, nós precisamos de agradecer a Deus. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada pela noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Então, obrigada a vocês todos que estão assistindo essa live. Obrigada por assistir. E que as mensagens de Isaías continuem a abençoar e inspirar cada um de nós em nosso caminho espiritual. Que a graça de Deus esteja com todos vós. E até a próxima live.
sigam, porque senão a live pode ser bonita. Tá ok. Não pode mostrar objetos se você estiver comendo, não pode mostrar facas, coisas assim. Tem que tomar bastante cuidado também. É um monte de coisa aí que tem que tomar cuidado, sabe? Porque às vezes por causa de besteira acaba prejudicando. Mas no mais é isso. Sim, seja bem-vinda, Érica. Eu acho que eu vou tomar gol.